Tô vindo aqui gravar esse vídeo. Esse vídeo não tem corte, eu não tô mais lindo possível, tô cheio de mancha na cara, apertando espinha. Mas é que hoje me veio um pensamento na cabeça e eu não consegui não gravar esse vídeo. Na verdade, o sucesso é monótono. Todo mundo quer ser mais rico, quer ser mais feliz, quer ser bem-sucedido, mas quando se depara com a monotonia, desiste. Na verdade, talvez você esteja nisso. Talvez você esteja 1, 2, 3, 4 anos tentando a mesma coisa e você não tem resultado. Ou talvez não era a mesma coisa que você esperava quando você começou. E esse, na verdade, é o problema. Porque só pelo fato de você estar há 3, 4, 5 anos fazendo a mesma coisa, correndo atrás desse objetivo, você já venceu. Você já está tendo sucesso. Porque, na verdade, a pessoa que busca o sucesso porque ela quer novidade, porque ela quer se sentir melhor, se sentir mais feliz ou viver uma vida de prazer, essa pessoa nunca alcança. Porque quando ela se depara de fato com o que é o percurso, com o que é o caminho para atingir aquele objetivo, e ela vê que, ela se depara de fato com a monotonia, com a rotina, ela cansa e ela desiste. E eu tô falando isso porque eu sou assim. E nos últimos dias eu tive cansado, tive desanimado. E porque a gente sempre espera muita coisa. Mas às vezes a gente espera mais e não vem aquilo que a gente esperou, ou as coisas não desenrolam como a gente gostaria, e a gente cai naquilo. Dias, e a gente espera acontecer alguma coisa, mas essa coisa não acontece, a gente não sabe o que a gente está esperando, o que eu estava esperando. Mas na verdade eu não preciso esperar nada. As coisas não vão acontecer do nada, né? Então, eu sempre tive isso. Na verdade, eu nunca fui de ter uma rotina muito específica, de ter uma vida só. Eu já morei em diversos lugares, conheci diferentes pessoas e eu sempre... Eu também sou jovem, eu sei que tem tendência natural, mas buscar coisas novas, né? Buscar novidade. E isso é bom, isso é ótimo. Mas quando você quer demais, você não consegue ficar em uma coisa só. E isso acontece muito na vida de muita gente. Não consegue ficar com um negócio só. Não consegue ter um relacionamento com uma pessoa só, desenvolver uma habilidade específica. E isso, na verdade, é um grande problema. E eu vejo que o principal que a gente tem que buscar desenvolver, se a gente quer ter uma vida feliz e abundante, é a rotina, é encontrar o melhor nas pequenas coisas. Então, o que acontece? Quando a pessoa, por exemplo, assim, eu estava conversando com um amigo meu hoje e ele me disse exatamente isso, que me fez refletir. Ele falou, cara, se eu quisesse tacar o foda-se pra tudo hoje e comer só iFood e restaurante caro pra um tempo aí, eu conseguiria. A primeira semana ia ser ótimo, ia ser maravilhoso. Mas, cara, eu ia perder o gosto, o apetite por um prato de arroz e feijão e frango. E eu acho que o principal é a gente conseguir sentir prazer nessas pequenas coisas, nessa pequena caminhada. Porque esse de fato é o sucesso. O problema é que a gente baseia o nosso prazer, a nossa felicidade em coisas que a gente não tem. A gente sempre terceiriza ou coloca no futuro. Por exemplo, eu vou trabalhar mais, eu vou ser mais feliz, eu vou ter mais energia quando eu tiver X, Y e Z, quando eu tiver uma equipe, quando eu trabalhar no meio de pessoas, quando eu tiver idade o suficiente, quando eu terminar o colégio, quando eu terminar a faculdade. Só que esse tempo, ele nunca chega, porque quando a gente termina o colégio, quando a gente termina a faculdade, quando a gente tem o que a gente precisa, sempre falta alguma coisa. Então, no final das contas, a falta nunca foi material ou algo específico, mas era algo que estava dentro de nós mesmos. Então, se você hoje sente que falta alguma coisa, eu acho que falta simplesmente você olhar para dentro e reconhecer aquilo que você tem, o que você pode fazer com aquilo e simplesmente tentar ser melhor, tentar viver, tentar sentir prazer nas pequenas coisas, eliminar da sua vida coisas que te colocam para trás, coisas que te atrasam, porque no final das contas, você vai ser sempre o seu maior inimigo. Então você que tem que tomar essa decisão para você conseguir viver o extraordinário no hoje e não no amanhã. Outra coisa que eu refleti bastante esses últimos dias é que não existe o passado e nem o futuro, só existe o presente. Exatamente assim, há 10 anos atrás, você não estava no passado, você estava no presente. Naquele momento você estava no presente.
Então, a gente nunca está no passado ou no futuro, a gente sempre está no presente. E qual que é o X da questão? Quando a gente terceiriza isso, coloca a felicidade no futuro ou no passado, a gente não consegue acessar ela no presente. Então, por exemplo, assim, se eu quero ser uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida no futuro, eu não preciso colocar isso no futuro, eu preciso ser essa pessoa agora para eu me tornar ela. Então, eu vi isso num vídeo específico, mas eu sempre refleti sobre isso. A gente precisa ser para se tornar. E o que significa ser para se tornar? Eu já tive algumas reflexões pessoais a respeito de quem eu queria me tornar. E qual que é o X da questão? Eu já estive em locais, em situações, com pessoas específicas, fazendo coisas específicas que vocês nunca vão saber, mas eu estava me perguntando assim, será que a pessoa que eu idealizo, o meu eu idealizado, que é uma pessoa que trabalha, treina, estuda, que não usa droga, que aproveita as coisas boas da vida, que tem sucesso, será que essa pessoa estaria aqui agora, hoje? Tudo bem que para mim, nesse momento, faz sentido, mas será que essa pessoa, ela estaria aqui? Então, quando você pensa sobre isso, você reflete, no sentido de que, será que eu estou fazendo a coisa certa, ou será que eu de fato quero me tornar dessa forma? Então, eu sempre refleti sobre isso e cheguei a algumas conclusões, né? Nunca me culpei por certas coisas que eu faço, eu sempre busco aprender e ter repertório, utilizar isso na minha vida como parte da minha personalidade. Mas quando eu me deparo com essa situação, é algo que é interessante de se refletir, né? A gente precisa ser no presente a pessoa que a gente quer se tornar no futuro. E pra gente ser essa pessoa, a gente precisa ter essa energia, a gente precisa aceitar a monotonia, a gente precisa aceitar a vida da forma com que ela é no presente. E isso é algo que é bonito de se ver, é bonito de se falar. E eu me sinto bem falando isso pra você. Eu acho que, se de certa forma se eu puder ter agregado em você alguma coisa, alguma reflexão, para mim já é o suficiente. Mas se eu puder falar para você uma última coisa aqui agora, para você fazer e você conseguir ver isso na prática, é simples. É mais simples do que parece. Para de pensar no amanhã e executa o hoje. Executa o hoje. Executa o hoje. Se coloque no controle da sua vida e tente ser grato por aquilo que você é e aquilo que você tem. Porque só assim você vai conseguir atingir o próximo nível. Então, no mais é isso. Eu espero que eu possa ter agregado de qualquer forma na sua vida, seja com uma reflexão, seja com alguma atitude que você vai tomar hoje ou amanhã. O importante é que você tome e que você realmente dê mais importância às coisas que você faz no agora, porque o seu hoje define o seu amanhã.